Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, Alexandre. Boa tarde. Boa tarde. Valquíria, está preparada para os slides todos? Acredito que sim. Eu vou fazer uma surpresa para você, eu vou incluir outros para você, tá bom? Ah, olha só, mas você vai ficar aí, né? Eu te chamo. Magali, tudo bem? Tudo bom, Francisco? Tudo bem? E você, Valquíria? Tudo bem também? Oi, tô bem, e você? Tudo jóia. Boa apresentação para vocês, tá? Ah, obrigada, tô torcendo Magali. aqui. Joia. Nós também vamos torcer muito. O Daniel já viu a surpresa? Ainda não? Não, o Daniel hoje ele está numa reunião fora, mas eu já mandei para ele. Já... Só esperar um pouquinho mais, a gente já começa, tá? Tá jóia. Essa foto é da época que o Daniel ainda tinha espinhas na cara, né? É um menininho aí, hein? Valquíria, alguma novidade do MEC, querida? Não, eu estava pensando aqui, eu falei, é capaz que o telefone toque no meio da apresentação, não duvido. Se tocar, você só manda uma mensagem no chat e eu toco aqui, tá bom? Tá bom. Mas não, infelizmente, até agora não. Alexandre, você está gravando, né? Pessoal, vou começar por conta do horário, outras pessoas vão chegando, tá certo? Fica melhor para a gente. Dando continuidade ao nosso projeto de termos uma academia de professores e de profissionais na área de educação, hoje a nossa fala ela está voltada a destacar o papel de órgãos e atores institucionais, tá certo? Suas responsabilidades, seus papéis, tá? E a gente tem certeza, né? Por isso colocamos isso na primeira tela, e trabalhar para educação, em educação, a gente ganha créditos para uma futura estada no céu, tá bom? Acho que todos nós já estamos
ganhando créditos, tá certo? Pelas nossas responsabilidades, os papéis que a gente vem assumindo, tá? Hoje eu vou ter a felicidade de estar falando junto com a Valquíria. A Valquíria, além da secretária escolar, ela é a nossa PI, e isso já dá para destacar o que é ser uma PI, né? PI é uma pesquisadora institucional. É a pessoa que nos faz a interface com o MEC. Todas as informações que o MEC precisará ou pedirá para a instituição será através da pesquisadora institucional. E todo cadastro, toda ação institucional, junto ao documento ou o órgão ofício do MEC, é feito pela PI. E eu, como papel de diretor acadêmico da instituição. Contextualizar a nossa instituição. Olá, professor. Tudo bom, Francisco? Você colocar no YouTube, tá. O senhor consegue colocar tudo? Minutinho só. Uma barrinha, só colocar o... Aí. Bom, o que eu queria colocar para vocês logo de cara é contextualizar que nós somos uma faculdade sem campus. Nós somos uma faculdade que tem um campus virtual. E eu não sei quantos de vocês tiveram acesso a esse ambiente, mas mais do que uma sala de aula com disciplinas, com conteúdos, com atividades, a gente procurou criar um ambiente para o aluno poder ter mais interação, ter mais atividade. Desde o falar com a secretaria, ou com apoio psicopedagógico, que é o grande diferencial da instituição, é que o aluno pode fazer tudo o que ele precisa pela plataforma. E aí alguns diferenciais que vão ser falados pela nossa instituição. Os microcertificados, as atividades que o aluno pode desenvolver em grupo, que é para o pensar e responder, e os reactions, ou seja, o aluno que está cursando a atividade, ele pode dizer se ele está gostando ou não está gostando, e a gente recebe essas informações em relatórios que permitem a gente tomar alguma decisão quanto ao material que está sendo utilizado. Estou usando aqui uma aula do professor Cláudio Ulisses como exemplo. Quem já gravou material tem uma visão de como é o nosso ambiente. Ou seja, se nós vamos falar de atores e de papéis, é importante entender qual é o papel, qual é a organização da nossa instituição como campo virtual. Nesse slide, eu vou perder um pouco de tempo, porque eu acho que é uma ideia de contextualização. Eu acho que nós que trabalhamos em educação e estamos preocupados com a realidade da educação brasileira e também para onde está indo. Valquíria, eu vou pedir para pôr no mudo também, aí quando você falar, você corta, que está fazendo uma microfonia aqui danada. Obrigado. Então, para a gente poder entender um pouco desse segmento, eu queria colocar alguns dados para vocês, tá? Dados importantes que mostram como a gente está se posicionando como instituição. Hoje, são oferecidas semestralmente 13.500 vagas. Só para vocês terem uma ideia. Desculpe, 13,5 milhões de vagas. São oferecidas 13,5 milhões de vagas. Estão cursando o ensino superior e entram por ano 2,5 milhões de brasileiros. Ou seja, são 13,5 milhões de vagas oferecidas para que 2,5 milhões de brasileiros entrem. Então, nós temos um excesso de vagas. Por isso é que, quando a gente fala de mensalidade, a lei da oferta e procura não está sendo pensada por essas IES. O conceito da escassez é importante. Vocês devem estar percebendo como o Descomplica se posiciona, dizendo que está dando entrada para 1.200 vagas. Ao todo, 1.200 vagas. A gente está fazendo entradas
em tranches mensais de 150, 200, 300 alunos para chegar nessas 1.200 vagas. A escassez é importante. Se o Descomplica, por melhor que fosse a proposta, tivesse 10 vezes 1.200 vagas, nós lutaríamos para preencher 1.200 vagas. Porém, nós temos que pensar num posicionamento de preço. Foi estudada a nossa mensalidade para o perfil do aluno que a gente quer e a gente não pode, com muitas vagas, desvalorizar o nosso produto, que é a oferta dos cursos superiores. Pela primeira vez no Brasil, as 13,5 milhões de vagas, mais da metade são EAD. 7,2 milhões são EAD. E, pasmem, desses 13,5 milhões, 12,6 milhões de vagas são oferecidas por instituições privadas. As IES públicas ofertam apenas 0,8 milhões de vagas. Vamos entender também um pouquinho mais para baixo nesse slide. Ao todo, no Brasil, são 2.450 faculdades. A gente acha que são muitas, mas são só 2.500 faculdades. O que acontece é que essas faculdades agora estão cheias de polos. O Maurício vai poder falar um pouco disso mais para frente, quando a gente estiver falando de polos, tiver uma oportunidade. O Maurício é o responsável pela estrutura de polos que o Descomplica está criando. Está convidado aqui conosco, em breve ele vai dar um oizinho. Dessas 2.450 IES, 200 são universidades. O que é uma universidade? Uma universidade é uma instituição que tem estrito sensu. Vem para o lado direito do slide, por favor, aqui. IES, elas podem ser universidades, centros universitários ou faculdades isoladas. A faculdade isolada é uma instituição que tudo que ela precisa fazer, precisa pedir autorização para o MEC. Começa a valorizar o passe da PI. É aí que a Valquíria recebe milhões de reais por ano. Por quê? Porque, como interlocutora da faculdade com o MEC, ela é quem faz todas as ações. Inclusive, neste mês, ela está super feliz, tranquila. Ela está cadastrando os nossos 20 novos projetos de curso na plataforma EMEC. Começamos no dia 1º, hoje já estamos no dia 3 e nós não conseguimos concluir um dos projetos. Nenhum. Por quê? Porque o MEC mexeu na plataforma EMEC, alterou o sistema e tem inconsistências. E o Descomplica, a Valquíria, como ela tem muita experiência, ela quis ser logo de cara a primeira, porque ela quis testar o ambiente, fazer a prova na plataforma EMEC, para que os nossos concorrentes, daqui a uma semana, usem o ambiente corrigido com as indicações de problemas que ela já apresentou para a equipe do MEC. Surpreende que as instituições de ensino elas não vão para a plataforma EMEC no primeiro período de liberação. Elas esperam passar um tempo. É óbvio que é igual ao imposto de renda, tá certo? Quanto mais para o final a gente deixar, nós vamos ter problema de saturação de banda e tudo mais, e não vamos ter resultados. Mas voltando aqui. As IES. Existem 3 tipos de IES. Faculdades isoladas, como nós, temos que pedir tudo o que precisamos. Quando nós crescermos e tivermos 33% de mestres e doutores, e nós já temos muito mais do que isso, e 20% dos nossos professores registrados como período integral, com 8 cursos já reconhecidos em 5 áreas de conhecimento, ou seja, errei, Valquíria, são 8 cursos em 3 áreas de conhecimento, tá? Não 5, 3. Aí nós podemos nos transformar em centros universitários. Os centros universitários têm autonomia para criar cursos nas suas sedes. Então, dependem menos do MEC. As universidades são centros universitários com estrito sensu. As universidades, além de ter as características do centro universitário, obrigatoriamente ofertam estrito sensu.
Tem um parênteses para colocar aí para vocês. O Conselho Nacional de Educação vem recebendo constantemente pedidos de universidades privadas para rebaixarem para centro universitário, porque elas não estão conseguindo notas adequadas nos seus programas de mestrado na CAPES, ou tem algum problema de inserção desses programas e eles ficam muito caros, não tem efeito, então eles voltam de universidade para centro universitário. A gente teve um caso muito interessante, você já deve ter ouvido falar, a Brás Cubas, que era uma universidade, passou para centro universitário. E um grupo de alunos entrou na justiça contra a universidade, que passou a ser centro universitário, se sentindo enganado, e aí o Poli talvez possa falar um pouquinho disso, porque eles compraram uma vaga numa universidade para ter um diploma universitário, e eles terminaram o curso recebendo um diploma de centro universitário. Isso há alguns anos talvez não tivesse valor nenhum. Hoje o aluno ele olha com atenção que tipo de certificado ele vai estar recebendo, tá certo? E aí entra a lei do consumidor, o direito do consumidor de que ele estava com uma qualidade de diploma e coube a Brás Cubas dizer que a qualidade do diploma era o mesmo, que o fato de ser centro universitário, universidade ou faculdade dava o mesmo grau, o mesmo título para o aluno, apesar do aluno achar que o diploma de uma universidade é sempre mais pomposo, rico, brilhante, tá certo? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: as universidades são 2.020, olhando aqui do lado esquerdo, das 2.450. Ou seja, as faculdades isoladas representam 82% de todas as IES que tem no Brasil. Mas elas só têm 20% das matrículas. Por quê? Porque a faculdade isolada ela é nichada. Ela sempre está numa posição de estar só num eixo. Então, é claro, e eu gostaria muito de mostrar isso para vocês hoje, que o Descomplica, no momento em que está pensando em abrir mais cursos em mais áreas, ele já começa a enxergar que ele não pode ficar como faculdade isolada, porque ficando como faculdade isolada, vai depender do MEC para cada ano abrir um protocolo e ficar 2 anos esperando para abrir um novo curso, quando um centro universitário tem autonomia de criar esse curso por portaria, independente do órgão regulador. Outro dado muito importante é que 20 IES, não é 20%, 20 IES detém 80% das matrículas de todos os anos. 20 IES recebem 80% de 2 milhões e 200 alunos que entram por ano no ensino superior. E quem são elas? Das 20, 19 são privadas. Estão entre elas Unopar, Unip, Leonardo da Vinci, Centro Universitário Anhanguera, Estácio, Unicesumar, e a única pública entre as 20 é a Univesp. E só para vocês terem uma ideia, a Univesp ela é a universidade virtual do estado de São Paulo, ela não tem 3 anos, ela já está em existência, ela é 100% EAD e 90% dos seus cursos são licenciaturas. É um programa do governo do estado de São Paulo para formar professores para a sua rede de escolas públicas. Um outro dado importante, destes grandes grupos que detêm 80% das matrículas, o maior número de matrículas por ano são 300 mil alunos. Ou seja, se nós matricularmos neste ano 1.200 alunos, nós só precisamos crescer 280 vezes para sermos um dos campeões. A nossa expectativa, e isso eu falo nossa, minha, do Francisco, é que a gente tenha entre 70 e 80 mil alunos matriculados, pelo menos em 2 anos a 3 anos, a gente teria essa possibilidade, tá?
considerando a abertura de novos cursos e outras oportunidades com crescimento em polos, tá bom? Vou passar agora para a Valquíria para ela falar o que faz sentido. Oi, boa tarde, pessoal. Obrigada pelo tempo aí de vocês. Bom, competir depois da fala do Francisco, né? Falar depois dele é sempre muito difícil, né? E vamos lá. Então, eu sou a procuradora institucional do Descomplica. Eu sou aquela pessoa, como fala o Daniel, que a criança está na rua empinando pipa e a mãe vai lá e manda entrar, tirar o pipa do ar, né? Porque nós estamos no mercado regulado e, como bem o Francisco falou, dependemos, né, das normas do MEC, e então temos que ter traçar muito bem aí esse caminho das regras e tudo mais, das normas. Então, uma instituição de ensino, né, ela tem como o documento, um dos principais, se não o principal, o regimento escolar, que é o documento, né, que traz todas as regras da instituição, fala sobre a questão disciplinar, corpo docente, discente, direitos e deveres, regras de trancamento, de transferência, os órgãos colegiados constam do regimento escolar, toda a estrutura, né, da instituição de ensino consta no regimento escolar. Então, é ele que demanda as normas da instituição, e ele é complementado, né, com os atos de diretoria, quando necessários, né, para que se ajustem alguns procedimentos da instituição. Então, de fato, documento muito importante que a gente necessita seguir. Depois do regimento escolar, nós temos o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional. O PDI, ele traz todas as ações, né, que a instituição precisa planejar no prazo de 5 anos. É um documento também muito visado pelo Ministério da Educação, ele é visto nas visitas, acompanhado, então ele traz toda essa ação da instituição no prazo de 5 anos, tá certo? E aí, o terceiro documento aí, que bastante importante numa instituição de ensino, são os projetos pedagógicos dos cursos, né, os PPCs, que os coordenadores, muito melhor do que eu, poderiam estar explanando aqui. E o projeto político-pedagógico do curso, ele traz toda a estrutura, né, que o curso precisa ter, a metodologia, as ementas, né, os recursos que serão utilizados naquele curso, o perfil do egresso, e é um documento também que a gente precisa estar apresentando para o MEC, tanto na autorização, como no reconhecimento, e numa possível renovação de curso também. Bom, e partindo para os órgãos colegiados, né, nós temos o Conselho Superior, que aí é o órgão máximo de uma instituição de ensino. O Conselho Superior, ele é composto de vários segmentos de uma instituição, né, de representantes da mantenedora, corpo docente, corpo discente, técnico administrativo, sociedade civil, e ele que demanda, vamos dizer assim, as regras, as normas, né, que aprova, junto a toda a equipe, né, que eu acabei de falar, alterações curriculares, no primeiro passo, passa pelo Conselho Superior, deliberar sobre normas, né, avaliação institucional, aprovação de calendário, regimento, é o Conselho Superior quem aprova essas mudanças, essas implementações, né? Ele se reúne, né, preferencialmente 2 vezes por semestre.
Aí a diretoria acadêmica é formada pelo mago Francisco Borges, que ele é conhecido como mago aqui no Descomplica. E é a partir, né, da diretoria acadêmica que saem os atos de diretoria, né, que são as normas complementares ao regimento, né, passando pelos órgãos colegiados, mas o Francisco, no papel de diretor acadêmico, é que demanda toda essa proposta de gestão, né, de implementação das políticas institucionais no Descomplica. Ele até aqui tem uma observação, né, nas universidades nós temos os reitores e pró-reitores, né, numa faculdade nós temos o diretor-geral, o diretor acadêmico, não temos o papel do reitor, né. Eu coloquei esse comentário aqui, Valquíria, obrigado, só para vocês entenderem que quando a gente faz um evento, como foi a aula inaugural e tudo mais, e a gente coloca o papel do não reitor e tudo mais, é muito mais uma brincadeira, né? Uma proposta que a gente tem um gestor, e esse gestor não quer ser chamado de reitor e tudo mais. É importante a gente se posicionar assim, porque tem regras, né? Quem tem reitor? Quem tem reitor é quem é um centro universitário ou uma universidade. A faculdade isolada não pode ter reitor. A reitoria é o papel do órgão máximo, o gestor. A partir daí, o reitor tem pró-reitorias, que são departamentos ou equipes de gestão que apoiam para cada área. Então, tem a pró-reitoria, por exemplo, da graduação, pró-reitoria de pós-graduação, pró-reitoria de extensão, que, via de regra, são esses departamentos que existem, tá certo? A Valquíria não quis dizer também aqui no Olimpo, né, que, na verdade, o Conselho Superior é também chamado de Olimpo, onde ali vivem os deuses, Thor e os outros que estão lá, tá certo? Na verdade, é o conselho que delibera sobre a sua proposta pedagógica da instituição. Ele é composto, além das pessoas de fora, de alguns executivos da própria mantenedora que definem a política da instituição, tá? Existe um papel muito importante na estrutura da faculdade Descomplica, que é a coordenação geral, que é a parte de operações. E no nosso documento está destacado o Maurício. Maurício, dá um oi para todo mundo aí. Não sei se você pode dar uma palavrinha. Olá, pessoal. Boa tarde. É o Maurício Pedroso. Como o Chico falou, e a Valquíria, eu trabalho na área de expansão de polos e na área de operações dos polos. E é um prazer estar aqui com esse seleto grupo de pessoas agora. Obrigado, Maurício. O Maurício está com a coordenação geral, porque como ele definiu a estrutura de polos, a organização dos polos, é muito importante que ele conheça como é a parte da operação. Então, numa visita do MEC, onde o avaliador vai ver a infraestrutura, o Maurício vai acompanhar essa equipe, buscando demonstrar que a competência de infraestrutura existe na nossa instituição. Porém, eu queria deixar claro o seguinte: o Descomplica tem clareza de uma gestão compartilhada. Esse papel da gestão de coordenação geral é cumprido muito fortemente pelo Daniel, que é o presidente e que traz essa visibilidade, essa relação de negócios, tá certo? A equipe de tecnologia, o João, porque o campus virtual, ele é a parte mais importante da apresentação da física, que é complementada pela infraestrutura. E uma equipe de projetos, e isso sim é algo muito importante da gente falar, o Descomplica efetivamente trabalha por projeto. Temos 2 motores, são 2 moças muito competentes, a Thaís e a Ilana, e a Thaís é a quem cuida dos projetos em operação, OPEX, e a Ilana é aquela que está puxando, é aquela que olha o CAPEX. Quais são os projetos novos? Qual é a estrutura futura, tá certo? Então, a gente tem 2 motores, 2 engenhos de operação, que junto com a equipe de tecnologia, junto com a equipe de produção de conteúdo, mas com o apoio do Daniel, que tem a visibilidade, nesse momento é uma gestão completamente compartilhada, tá bom? Valquíria, fala um pouquinho da CPA, deixar isso para você, pode ser? Não estava combinado.
Val, você está no mudo. Obrigada. Então, a nossa comissão própria de avaliação, a CPA, é um órgão bem importante dentro de uma instituição de ensino, é um órgão independente, né, de acordo com, inclusive, as normas do próprio Ministério da Educação, e essa comissão, que é formada por pessoas de vários segmentos, né, então tem que ser representada pela sociedade civil, corpo docente, corpo discente, técnico administrativo, e é essa comissão que prepara os instrumentos, né, que vai dar a diretriz de como vai funcionar a avaliação institucional, né, como que a instituição precisa ser avaliada, quais os caminhos a seguir. Normalmente isso demanda, aqui tem a composição da CPA, o Francisco acabou de colocar aí. Então, essa comissão, ela precisa preparar os instrumentos de avaliação, né, para que toda a instituição possa participar, né, tanto o corpo docente, discente, administrativo, e aí dar uma diretriz em alguns segmentos da instituição. O que nós temos na avaliação do instrumento da comissão para avaliação, na área de gestão, nós chamamos de PDCA, Planejar, Desenvolver, Checar e Agir. As instituições de ensino são avaliadas externamente em diversos momentos, e num dado momento o Ministério da Educação entendeu que era mais eficiente, mais produtivo que as IES se autoavaliassem, tivessem instrumentos para isso e fossem mandando os relatórios, porque quando uma comissão externa visita, ela já tem uma ideia dos problemas encontrados pela IES e as soluções que foram dadas. Agora, isso é muito importante entender o seguinte: os avaliadores, quando virão visitar as faculdades, e no caso Descomplica em Andamento, eles vão esperar encontrar as verdades. Então, verdade 1. Entramos com a plataforma e dava erro 500. Qual foi a solução dada para o erro 500? Nós tivemos alguns problemas nas lives, utilizando uma metodologia, uma tecnologia que usava uma banda muito grande. Então, nós utilizamos uma outra ferramenta. Então, o que acontece? O Ministério da Educação virá nos visitar agora como uma instituição credenciada, com estrutura. E se tem estrutura, nós temos problemas. Não é 100% perfeito. E basta dizer para o MEC, estes foram os problemas. E estas foram as soluções que encontramos, e ainda não encontramos soluções para isso, mas estamos direcionando, que não há por que esconder para os avaliadores e para o órgão regulador que nós temos problemas ao longo do andamento. Como também temos soluções ou coisas novas que nós criamos e que podem servir de referência para o órgão regulador como base para análise de outras instituições, tá certo? Nós temos que induzir as políticas públicas. Se nós nos comprometemos como instituição a fazer parte daquelas 2.450 IES, começando com aquele papelzinho pequenininho lá, sofrendo e apanhando do MEC, até ser um centro universitário e, quem sabe, um dia uma universidade, a gente tem que estar disposto a ser ator e mostrar o nosso desenvolvimento. Daí a comissão própria de avaliação vai ser muito verdadeira, nós vamos ter avaliações contínuas para que a gente possa planejar, desenvolver, ver o que está acontecendo e agir corrigindo em todas as dimensões, tá bom? Só para a gente resumir, esse é um diagrama onde a gente tem órgãos que são consultivos e órgãos que são executivos. A diretoria acadêmica é executiva. Ela segue regras. Ela determina ações a partir dos padrões definidos pelo Conselho Superior. A equipe de infraestrutura, de operação ou coordenação geral também é executiva. E ela executa a partir de determinações de políticas definidas pelo consultivo e determinações da diretoria acadêmica. E a CPA será sempre um órgão independente, consultivo, garantindo que os problemas que acontecem não são mascarados,
mas são endereçados para as pessoas corretas ou para os departamentos corretos. Eu tenho a alegria aqui de estar contando com 2 coordenadores de curso que já estão homologados, que é o Marino e o Liberato. O Edson, por agenda, não pode estar aqui conosco hoje, mas nós temos outros professores, e nós vamos ver os papéis, que estão aguardando seus cursos serem autorizados para dar andamento como coordenador. E eu agradeço muito a presença de um grande amigo, que é o Ricardo Poli, se ele puder só dar um oizinho para a gente aqui, porque ele é um coordenador de origem, abriu mão do curso no momento do primeiro credenciamento, para não atrasar o processo, e hoje, Poli, é o primeiro curso que nós vamos dar entrada no EMEC, e nós vamos brigar para ter a primeira visita, tá? O Poli está aqui presente, mas não pode falar. Daqui a pouco ele entra para falar. Nós temos também outros convidados. Oi, Francisco. Oi, estou aqui. Eu me atrapalhei aqui com... obrigado pelas suas palavras. Um abraço a todos. Espero que as coisas aconteçam o mais brevemente possível. Obrigado, Poli. A gente tem a alegria também de ter alguns outros professores, no caso, a professora Magali, que será a nossa coordenadora do curso de licenciatura em Letras, Língua Portuguesa, a professora Renata Nifossi, da Matemática, o professor Edival não está aqui conosco agora, do Tecnólogo em Gestão de Dados, o Alexandre Vale, da Logística, eu não quero esquecer ninguém, e a professora Cristiane Bahia, que veio nos visitar como uma variadora convidada e aceitou assumir a coordenação do Tecnólogo em Jogos Digitais. Você está podendo falar um pouquinho, professora? Oi, Francisco. Olá, todos os companheiros de jornada nessa tão querida nova faculdade. Tenho certeza que em breve será um centro universitário. Estão me ouvindo? Oi, Francisco. Está me ouvindo? Acho que eu estou com problema. Está um pouquinho baixo, né? Mas, professora, obrigado por estar conosco, tá certo? Não era esperado. Se você melhorar o áudio, a gente volta a falar. Só lembrando aqui, okay. A Magali... Oi, pode falar agora, professora. Dá para ouvir? Otimamente. Eu agradeço. Ótimo. Eu agradeço estar participando, não só dessa live, mas também da Faculdade Descomplica. Fui convidada para ser avaliadora do curso que o Poli abriu mão, que era o curso de marketing. Me encantei com o projeto quando li da primeira vez. Fui visitar vocês e tive o grato convite para fazer o curso de jogos digitais, que tenho certeza que vai contribuir com esse projeto que qualquer um que olhe, e eu já tenho algum tempo de avaliadora, se encanta com o que está vendo. Então, a todos os meus colegas, vamos fazer uma ótima educação à distância e tenho certeza que vamos ser uma das primeiras naquela lista que você falou de faculdades que tem o maior número de inscritos. Não só pelo passado da Descomplica, que já é um brilhante, mas também pelo trabalho que a gente vai desenvolver. É isso, prof. Obrigado, querida. Já aproveitando, não queria ser injusto aqui, colocando o professor Luiz, nosso coordenador da licenciatura em História, que hoje tem um papel fundamental como professor tutor no curso de Pedagogia, e o professor Ronaldo Barbosa, que será o nosso coordenador do curso de Engenharia da Computação, já em processo de protocolo com a Valquíria. Vai estar na lista lá dela até o dia 18, 20 de junho, com certeza, com tudo fechado, tá? Obrigado, gente. Um abraço a todos. Obrigado, Francisco. Então, uma honra. Eu gostaria muito de fazer essa analogia, que é assim, os nossos coordenadores, eles são maestros, mas maestros de uma humildade tão grande, porque eles assumem os papéis
seja de professor tutor, de professor gestor, professor autor. Não existe essa preocupação da gente também não criticar o nosso próprio projeto, tá certo? E alguns papéis que nós estamos fazendo são de extrema relevância. Nós estamos construindo um grupo de profissionais, de relacionamento, inclusive, de confiança, para que aos poucos nossos coordenadores vão evoluindo para outros cursos e os nossos professores gestores vão assumindo os cursos que esses deixam também, tá certo? Tá claro para a gente a proposta importante da gente abrir um curso de processos gerenciais, onde o Marino possa assumir esse curso que está muito próximo da administração e abrir a coordenação de RH para a gente trazer o professor Gustavo, que é um grande parceiro nosso, uma referência também na gestão de recursos humanos, tá certo? Então, é um colegiado, eu gostaria muito que vocês entendessem isso. Nós não temos a proposta de posição, e sim de construção de um projeto conjunto. E todo momento é importante a gente trocar. A gente tem feito reuniões, discutido, e uma das formas é este evento que nós estamos fazendo aqui. Querendo ou não, nós estamos nos preparando para novas visitas, nós estamos construindo um projeto, falando sobre ele e garantindo que quanto mais a gente fale, alguns anjos ouçam e esses anjos transformem as nossas falas em realidade, que é ter mais alunos, ter qualidade acadêmica, ter uma preocupação no atendimento, tá certo? Vou avançar. Nesse slide, eu fiz questão de trazer a foto do professor Leão, porque ele é um dos últimos professores que nós contratamos, o Marcelo, ele está assumindo a disciplina Métodos Quantitativos. O professor Paganotti teve um problema de saúde na família e não podia ficar na disciplina. E eu prometi que eu faria isso, porque o nosso coordenador Liberato tem um carinho especial por todos os professores de gestão, todos, mas em particular pelos de contabilidade, e ele não via a foto do professor Leão nas apresentações, e eu não vou fazer hoje mais nenhuma apresentação onde o professor Leão não apareça no slide. Nesse momento ele está aparecendo no colegiado. Pessoal, retomando alguns pontos importantes, quem são esses atores? Não só órgãos, mas quem são os atores? O papel do coordenador todo mundo sabe. Qual é o papel do professor autor? Qual é o papel do professor gestor? E qual é o papel do professor tutor? Nós criamos um modelo onde não existe diferença, não existe qualidade melhor ou pior, até porque o professor tutor, neste momento, ele será gestor em outro momento e vai ser coordenador num outro momento. Ou as três coisas ao mesmo tempo. O Marino, o Liberato, por exemplo, hoje, são coordenadores, professores autores e professores gestores. E só não são professores tutores porque eles não têm tempo para acompanhamento das turmas tão proximamente. Eles acompanham como maestros. Vamos entender um pouquinho, então, o nosso colegiado, e isso é uma coisa importante. O que é o colegiado? São alguns professores? Não. Colegiados são todos os professores do curso. Colegiado são todos os professores do curso. Neste momento, como nós temos poucos cursos, estamos no começo, não faz sentido abrir mão do saber dos professores do nosso semestre. Então, Edival, Magali, Vardi, todos fazem parte do seu grupo, do seu colegiado, porque nós estamos construindo juntos, tá certo? Mais para frente, com 5 semestres, 8 semestres em andamento, aí a gente vai selecionar alguns professores, porque também não faz sentido você reunir 25, 30 pessoas para discutir temas mais gerais, tá bom? Nesta linha, eu gostaria muito que a gente entendesse que esse nosso projeto Descomplica Seus Cursos é uma ação de construção coletiva, onde o professor autor ele prepara um material, ele apresenta o material. Ele é um artista. Ele tem que ter a competência e a fala na mídia, na conversa, na apresentação do vídeo, tá certo? O nosso professor gestor, ele é o curador. A partir da obra de arte desenvolvida pelo autor, ele organiza essa obra para fazer um sentido
para que o visitante, que é o nosso aluno, possa entender o que aquela arte significa e como ela está organizada. E quem leva o aluno para essa exposição? O professor tutor. Opa! O professor tutor hoje é o nosso guia do aluno. É ele quem leva o aluno para conhecer e ver aquela arte, aquela coisa maravilhosa. Por isso é que às vezes a gente tem as lives para interpretar o que o professor autor falou, baseado no que foi organizado pelo professor gestor, ou para corrigir atividades, ou para tirar dúvidas, ou para dar alguma abordagem que o aluno não tenha tido. Luiz, você se sente representado nesse papel aqui de professor tutor, não? Completamente, cara. Posso dizer que a descrição que você passou aí, Francisco, primeiramente, boa tarde a todos, né? A descrição que você deu é perfeita para o papel do professor tutor. Ele é parte de uma engrenagem, né? Então, ele faz parte de um processo. Então, não é mais ou menos importante, ele é uma parte, né? Ele está lá em contato com o aluno, e esse contato com o aluno é o que possibilita a gente ter as impressões do aluno do nosso processo para que a gente possa fazer as eventuais melhorias, para que a gente possa fazer um caminho cada vez melhor, né? Então, eu me sinto muito contente em ser professor tutor nesse momento, como você mencionou, e futuramente com o funcionamento do curso de História, tendo a possibilidade de coordenar o curso. Espero, e aí é de coração mesmo, ter a possibilidade de continuar como professor tutor, porque o contato com o aluno, para mim, é importante. Eu gosto do contato com o aluno, eu gosto da aula, né? Então, esse processo que o Descomplica possibilita de um profissional atuar em diversas frentes, possibilita também que a gente tenha uma possibilidade, tenha uma condição de trazer uma melhoria contínua, né? Então, você foi perfeito aí na descrição. Na verdade, a descrição é nossa, né? Nós estamos construindo o projeto e você não pode deixar de dizer que você é um artista também, porque você já desenvolveu uma quantidade enorme de disciplinas como professor autor, tá certo? 13 ao total, né? Para graduação e pós-graduação, eu tive a possibilidade aí de escrever os materiais e gravar aulas para 13 disciplinas, né? Então tá. Obrigado, Luiz. O NDE, gente, é o núcleo docente estruturante. Aqui tem a foto do hardcore. Hoje, basicamente, o NDE é o colegiado é o NDE, porque nós temos 5 disciplinas por semestre, nós temos que ter os professores juntos. Então, basicamente, o NDE é o colegiado. Aos poucos, a gente vai evoluindo para que, de repente, a gente tenha o NDE compartilhando professores de módulos diferentes, tá certo? Eu acho que todos os professores sabem a importância do núcleo docente estruturante, porque eles conhecem o projeto pedagógico como um todo, querem fazer melhor o tempo todo, querem mudar todo instante, mas existe um papel, e eu peço isso para vocês entendam. Aí é o papel do executivo que responde pelas políticas institucionais. Nós não podemos trocar o aerofólio do carro antes da gente fazer o teste de corrida. Mesmo que a gente saiba que o aerofólio vai ter uma pequena vibração. Não podemos. Não faz sentido você não correr a volta toda para poder entender como é que você tem que mexer no aerofólio. Inclusive, tem coisas que a gente já está mexendo e achando que não está legal e não estamos perguntando para os alunos. Quem vai dizer para a gente o que precisa melhorar são os alunos. Então, a gente pede para os NDEs que tenham paciência, que desenhem as trilhas formativas como professores gestores, mas não vamos ser autores das obras sem fim. A obra nossa tem um fim. Nós vamos mudando à medida que a gente vai evoluindo com os alunos, tá bom? Ponto importante. 5 professores, 60% tem que ser mestre e doutores. Não temos nenhuma restrição a especialistas. Nenhuma. Porém, nós não tivemos no processo de autorização e credenciamento professores especialistas. Não precisamos, porque os professores eram praticamente do Rio e de São Paulo
e agora com a chegada da professora Cristina Bahia, vindo do Sul, são praças que temos doutores e professores disponíveis. Então, não tem sentido você ter professor especialista nesse momento. Não quer dizer, e aí conversando com os nossos amigos, colegas que vão entrar conosco na área de TI, que nós não valorizamos os professores especialistas, valorizamos e teremos também. E eles já estão convidados e já estão trabalhando conosco, desenvolvendo outro eixo, que é a área de TI. Mas, de novo, TI também tem mestres, tem doutores e tem especialistas. Nós não temos nenhum preconceito, tá certo, gente? Nenhum preconceito. Mas não foi preciso mascarar nada. E aí também professores que são parciais e integrais. No modelo que nós estamos pensando, não onerando a faculdade neste momento, professor Gustavo, professor Gilberto sabem disso, que estão participando dessa discussão. À medida que a gente vai tendo mais alunos, nós vamos tendo mais turmas, nós vamos tendo professores tutores com volume maior, aí os professores gestores terão uma carga horária maior para acompanhar os professores tutores que acompanham mais turmas. Então, era deselegante, institucionalmente, você gerar ou diminuir o número de professores para ter maior carga horária para eles e perder a oportunidade de termos um grupo mais eclético, mais diferenciado discutindo o projeto, tá bom? Equipe multidisciplinar. Aí eu acho que a grande sacada institucional é a grande pegada. Essa equipe, gente, ela é a responsável pela organização dos conteúdos, pela a organização da estrutura curricular. Então, esta equipe, ela tem membros de todas as áreas. Todas as áreas. Gostaria muito de destacar que nossa equipe multidisciplinar hoje tem o Edson Martins e a Natália Araújo, entendendo um coordenador de curso pelo eixo pedagógico e a Natália Araújo, que é a coordenadora de operação da tutoria. Tem o diretor acadêmico? Tem que ter um cara para aparecer aí, bonitinho e tal, né? Como se fosse o gestor, eu sempre estou presente fazendo nada. Membros da equipe de interface com o mercado, André Salles e Camila Paula. Vocês não os conhecem, todos não os conhecem, mas o André Salles é responsável pela parte de captação, Camila Paula pela parte de mercado. A Camila Melo, aí todos conhecem. Uma delicadeza, uma competência enorme, uma menina jovem, que o próprio professor Josinei Sprea não esperava que ela tivesse toda aquela visibilidade. Ele está aqui conosco, acompanhando, uma honra estar com o professor Josinei. E a Camila é a gestora da produção de conteúdos. Suave, gentil, firme, consistente o tempo todo. Membro da equipe de tecnologia, o Felipe Yamamoto. E a membro da CPA, a Ludmila Jimenez, que trabalha com a Valquíria na parte da secretaria. Ainda mais, a bibliotecária, que não é uma bibliotecária. Nós temos uma gestora multimídia. Os tutores vão poder falar isso para vocês. A gente tem se destacado muito, os alunos estão felizes, recebem artigos, recebem leitura, informação. Ela está sempre presente acompanhando a equipe pedagógica. E as nossas pessoas de origem de projeto. Ilana, como eu já valorizei, nosso motor do Puxa para Frente. Ela está até me ouvindo aqui, não representada, ela usa sempre uma personalidade diferente da dela, um outro usuário, para a gente não saber que é ela, mas quando a gente está falando aqui da academia de professores, é a Ilana, tá? E a Daiane, que também é fantástica, é a Daiane, professores, Luci, Lúcia, Ronaldo, que vai contatar vocês para falar da documentação, tá certo? Ela quem faz essa interface com vocês. Registro acadêmico, a Valquíria, que vocês já conhecem, a Ludmila, que está aqui presente também, no outro momento ela vai fazer uma fala, e representando os coordenadores na equipe multidisciplinar é o marido, tá certo? Como coordenador. O Edson está como representante do corpo docente, porque ele é um professor gestor. Valquíria, rapidamente nesses dois órgãos aqui para a gente fechar a 10 minutos. Vamos lá.
Bom, então nós temos, né, apoio acadêmico administrativo à secretaria, representada por mim e pela Ludmila, desculpa. A biblioteca, como o Francisco já falou, a Gabi, que é a Gabriela Paiva, que está aí interagindo com os professores, fazendo as indicações e tudo mais. O núcleo de educação à distância, representado pela Ilana e a Camila. Felicidade do aluno, né, que é uma equipe que a gente fala que é a equipe de fadas com a Lohane, a Rebeca e a Mariana, são a primeira, depois na matrícula, onde essa equipe entra de felicidade do aluno, né, até, desde lá do finalzinho do processo seletivo, até a matrícula, é essa equipe que traz o nosso aluno, né, acompanha, e apoio psicopedagógico, professora Leonor, que está nos ouvindo, para alguma interferência aí no sentido de acompanhamento, né, de dificuldade de aprendizagem, a professora Leonor está dando esse suporte. Agora com você, Francisco. Eu deixei o V aqui, mas existem processos ainda em andamento. Eu digo para vocês que é uma alegria. O Descomplica é uma alegria, porque todo dia é uma novidade. O núcleo de estágio, hoje, nós estamos trabalhando com várias empresas que vão fazer interface dos nossos alunos com o mercado de trabalho, uma organização digital para que o aluno possa, ele, ter o serviço de atendimento para estágio e não ficar correndo atrás de documentação. O núcleo de práticas, nossos cursos ainda não utilizam laboratórios, mas nós teremos equipe de laboratório. Em breve, nós teremos os nossos laboratórios virtuais e reais, e os laboratórios virtuais que nós estamos estudando, pensando não só nas licenciaturas, mas também nas engenharias, tá? Este slide aqui, gente, é algo que a gente queria deixar claro como final. O que importa para a gente é a trajetória do nosso aluno. Nós temos que estar atento aos detalhes e como a gente vai interagir com ele. O aluno, ele é jovem, ele é adulto, ele está no mundo, a gente traz ele para perto, a gente submete esse camarada a um processo de avaliação, a atividade, a gente tem a possibilidade de fazer um cheque de qualidade do nosso produto, do nosso curso, tempo a tempo, pelo ambiente virtual que faz a parte dos emojis da checagem. Temos o conceito da microcertificação. O nosso aluno terá um degrau antes de chegar no alto da escada. Ele vai ter passo a passo uma certificação. Esse aluno vai se dedicar. Nós vamos dar trabalho para ele. Os tutores estão trabalhando hoje numa velocidade mais baixa, porque a turma está chegando antes de agosto e tudo mais. Mas quando chegar agosto, não é uma disciplina por semana. Desculpe, uma aula de uma disciplina por semana. É uma aula de 5 disciplinas por semana, tá certo? E aí a ideia de você ter a possibilidade de proporcionar atividades para esse aluno, garantir que ele tenha um aprendizado bastante feliz, e o objetivo é a gente chegar na formatura. Muitos de nós já vivemos outras instituições, tá certo? E aonde a gente não pode tirar o olho, Magali, Liberato, Edson, Marino, Luiz, Ronaldo, todo mundo. É da atenção que o aluno tem ao longo dessa trajetória. Nós vamos transformar o país por algo melhor se a gente der atenção para esses alunos que eles merecem, tá certo? Eu vou deixar aberto aqui agora para perguntas com a nossa frase padrão: aprender é para todo mundo. Se é para aprender para todo mundo, nós também temos que aprender muito todos os dias, tá certo? E para perguntas, comentários, ou um grande agradecimento por estar com vocês de novo, tá certo? É uma alegria. Enquanto a pandemia, vamos fazer por webinar. Quando a gente puder fazer pessoalmente, vai ser pessoalmente, senão a gente vai gravar algumas atividades, tá certo? Deixo aberto para fala, inclusive a gente pode usar mais alguns minutinhos, tá? Bom,
desta vez, para não errar e as pessoas irem embora, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para todo mundo abrir a câmera, que eu vou projetar minha tela para que todo mundo apareça. Que tal? Quem tiver envergonhado, O pessoal não tem está problema. Ó, bem, e aí, Magali, fez o Bob, você falou, Gustavo, também. Ah, falei que hoje eu ia me arrumar. Avisa às 2h da tarde. Vou tirar essa foto. Samar, Pois é, eu nem estou arrumada para tirar a foto, Jesus Cristo. mas vocês vão sair daí do casulo, eu vou clicando. Lucimar, Luci, Ludmila, a Lúcia Contentimós. Oi. Eu nem passei perfume para tirar a foto, Francisco. Dá tempo, corre lá. Corre lá. Tô aqui, ó, todo descabelado. Eu passei perfume. Muito bem, hein, professor? Parado. A medida que É, a vocês estão falando, gente. Valeu, Então vamos, tá bom? Professor Josinei, quiser dar um oi pra gente aqui? Não estou ouvindo, professor Josinei. Acho que o microfone dele está mutado. Não dá para ouvir, professor. Tem que aumentar o volume. Professor Francisco, agradeço o convite e, como sempre, mesmo nas autorizações que a gente participou, a equipe do Descomplica foi impecável e deve continuar, porque daqui 2 anos já pode se pedir reconhecimento dos cursos e prosseguir para virar um centro universitário. Agradeço mais uma vez pelo convite, professor. Algum colega mais quer se posicionar? Se não, agradeço muito o tempo de vocês, tá certo, gente? Obrigado, Francisco. Obrigado, pessoal. Francisco. Obrigada. Parabéns a todo mundo aí. Obrigado. Obrigada, pessoal. Parabéns a todos. Valeu, pessoal. Abraço.